Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, primeiramente uma boa tarde. Eu peço a todos para se inscrever no canal, deixar o seu like ou o seu dislike e, por gentileza, ativem o sininho para vocês receberem as notificações referentes ao nosso conteúdo. Amigos, nesta paralisação nós combinamos que todo dia a gente iria indicar um atleta para o Vasco da Gama, jogadores aí em final de contrato. Vamos falar aqui de um dinheiro que pode entrar no Vasco da Gama. Vamos falar também sobre essa situação aí das eleições diretas que está me preocupando bastante, né? Entre outras coisas. Vamos começar a falar aqui, primeiramente, sobre as eleições diretas. Com essa paralisação, a ratificação do Estatuto do Vasco vai ser adiado. Não tem previsão para quando o Conselho e a Comissão há de se reunir para resolver este assunto. Então isso é uma coisa que é muito grave. Vai atingir também as eleições do Vasco. As eleições que estava marcada para novembro poderá não acontecer no mês de novembro. As pessoas ainda não têm a listagem de sócios, o Campelo ainda não passou. Então esse processo eleitoral do Vasco, tudo indica, vai acabar aí na justiça e com grande possibilidade de não ter eleições neste ano. Por que eu estou falando isso? Em 2012 aconteceu algo parecido com a listagem de sócios e o Roberto Dinamite ficou mais 6 meses no poder. Eu acho que as pessoas aí do Vasco da Gama, os sócios também, devem colocar na balança o que é mais essencial para o clube diante deste descaso o qual o Campelo implantou. Eleições diretas ou as eleições este ano? Porque da forma como está, eu estou vendo com muita dificuldade, por questões de tempo, de ter eleições diretas este ano. Meus amigos, com relação aos jogadores que pintaram lá na possível lista de reforços do Atlético Mineiro, o Marrone não foi procurado, o empresário dele mencionou isso. Então segue aí a especulação. Particularmente, eu acho que o Atlético Mineiro não tem dinheiro para tirar o Marrone do Vasco. O Atlético Mineiro também vive numa crise financeira enorme, deve muito. Então, tá dado o recado aí. Eu gostaria de falar com relação ao Zico. Eu estou vendo muito vascaíno babando o ovo aí do Zico, porque o Zico está participando aí dessa ação solidária que o Vasco da Gama fez. Mas para mim, uma vez mulambo, sempre mulambo. Para mim não tem nada demais. Vários jogadores do Vasco da Gama participam daquela pelada dele de final de ano para poder arrecadar alimentos não perecíveis. E é isso, meus irmãos, um ajudando ao outro. Para mim, o que eu penso com relação a Zico e Flamengo continua a mesma coisa. Com relação a dinheiro entrando aí no Vasco da Gama,
O Ancelotti, técnico do Everton, que foi técnico do Alan lá no Napoli, quer contar com esse jogador. O Napoli recebeu uma proposta ano passado milionária do PSG de 90 milhões de euros e o Everton assinando aí com a possibilidade de levar o Alan para o futebol inglês. Um pedido aí do Ancelotti. O Vasco tem uma porcentagem devido ao mecanismo de solidariedade. Então, sempre que pinta essa possibilidade de entrar dinheiro no Vasco da Gama, é muito bom e a gente traz aqui para vocês. E aquela série de jogadores aí que a gente está indicando, que as pessoas insistem em dizer que é especulação, a gente está indicando aqui porque o Vasco está no mercado. São jogadores que estão em final de contrato que viriam para o Vasco a custo zero, o Vasco tendo que arcar somente com os salários do atleta. Ou seja, é uma coisa a pensar. O Vasco, uma das prioridades no elenco é um zagueiro ali para o lado direito. E conversando aí com vários inscritos, me mandaram o nome do Gemerson, que jogou no Atlético Mineiro, no Galo Mineiro, que está em final de contrato lá no Mônaco, jogou 150 jogos com a camisa do Mônaco, um jogador que sempre foi muito promissor, que manifestou recentemente um interesse de voltar a jogar no futebol brasileiro. O contrato dele finda no dia 30/6/2020, ou seja, esse jogador poderia assinar um pré-contrato já com outra equipe. Então, fica uma sugestão. Empecilho, se caso ocorresse essa negociação, seria o salário. Mas é o que eu falo, o Vasco abrindo brechas aí na sua folha, dá para contratar, dá para montar um elenco forte aí para a gente brigar cada vez mais por coisas melhores do futebol brasileiro. Valeu, meus amigos? Vasco neles, e à medida que as notícias forem saindo, a gente volta. Valeu!